Oi, tudo bem? Sou Éder Sabino Carlos e esse é meu canal Matérias para Concursos. Hoje eu estou trazendo 10 questões de concurso sobre a Primeira República, elite agrária e a política da economia cafeeira. As questões serão separadas em níveis fácil, médio e difícil. Então vamos lá? Nível fácil. Leia a charge a seguir. Ao trazer as placas de São Paulo e Minas, a charge faz referência à prática de alternância de poder comum no período da Primeira República Brasileira, a qual é conhecida como Alternativa A, Redemocratização, Alternativa B, Estado Novo, Alternativa C, República dos Militares, Alternativa D, Política do Café com Leite. A resposta é a alternativa D, política do café com leite. A política do café com leite foi o predomínio político dos cafeicultores de São Paulo e dos fazendeiros de Minas Gerais, que se revezavam ocupando a presidência do país, ou seja, era a prática de alternância de poder comum no período da Primeira República Brasileira. Neste período, só existiam dois partidos fortes no Brasil, que era o PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. Por causa disso, eles revezavam no poder. Uma hora era governado pelos paulistas e em seguida por um mineiro. Leia a charge ao lado. A charge ao lado se refere a determinada característica do sistema histórico de votação no Brasil, que chamamos de Alternativa A, voto facultativo. Alternativa B, voto obrigatório. Alternativa C, voto de cabresto. E alternativa D, voto censitário. A alternativa correta é a letra C, voto de cabresto. Voto de cabresto. O voto de cabresto é um mecanismo de acesso aos cargos eletivos por meio de compra de votos, coação ou troca de favores com a utilização da máquina pública ou o abuso de poder econômico. Apesar de ser uma característica forte do coronelismo, até hoje ainda acontece no interior do Brasil. Durante o período de transição do século XIX para o século XX, as imigrações desempenharam um papel crucial na formação sociocultural do Brasil. Qual dos seguintes grupos étnicos não foi significativamente representado nesse fluxo migratório? Alternativa A, italianos. Alternativa B, japoneses. Alternativa C, alemães. Alternativa D, russos. A alternativa correta é a letra D, russos. Imigração. Durante o período de transição do século XIX para o século XX, as imigrações desempenharam um papel crucial na formação sociocultural do Brasil. Os grupos mais numerosos eram formados por imigrantes italianos, portugueses, alemães, japoneses e árabes. A partir de 1930, começou o declínio migratório para o Brasil. Nível médio. Leia o texto a seguir. E desse modo se estabilizava a República Brasileira no início do século XX, na base de muita troca, empréstimos, favoritismo, negociação e repressão. Visto desse ângulo, e como diziam os jornais satíricos de época, o país não passava de uma grande fazenda. O texto acima trata do sistema de poder e governo brasileiro, que se instaurou sobretudo a partir do século XIX. Esse sistema ficou conhecido pela prática do Alternativa A, coronelismo. Alternativa B, constitucionalismo. Alternativa C, republicanismo. E alternativa D, absolutismo monárquico. A resposta correta é a letra A, coronelismo. O coronelismo foi uma prática política comum durante a República Velha,
onde os coronéis detinham o poder político coagindo seus subordinados através de violência ou troca de favores a votarem seus candidatos e assim se mantinham no poder. No início do século XX ocorreram várias revoltas populares. Uma delas implodiu no Rio de Janeiro, após o prefeito Pereira Passos pôr em prática o plano de modernização e higienização da então capital federal, que começou pela construção da Avenida Central, que autorizou a demolição de casarões e casebres do centro. Além disso, medidas sanitárias e de saúde e o custo de vida elevado influenciaram a revolta popular conhecida como alternativa A, Revolta da Chibata, alternativa B, Guerra do Contestado, alternativa C, Revolta da Vacina, alternativa D, Revolta dos 18 do Forte e alternativa E, Guerra de Canudos. A resposta correta é a letra C, Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina aconteceu em 1904, entre os dias 10 e 16 de novembro, no Rio de Janeiro, durante o governo de Rodrigues Alves. Seu pretexto imediato foi uma lei que determinava a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. O imaginário popular considerava uma ameaça que pessoas estranhas tocassem suas esposas e filhas. Bom, só lembrando que eu tenho um vídeo com conteúdo teórico sobre esse assunto. Então, se você quiser aprofundar e ficar bem informado sobre esse assunto, é só você assistir ele, tá joia? Então, vamos continuar. Sobre a Revolução de 1930, assinale o fato histórico que pode ser considerado estopim para a mobilização de grupos insatisfeitos, munindo-os de uma motivação revolucionária com o início de um levante armado contra o presidente Washington Luiz. Alternativa A, o assassinato de João Pessoa, vice da candidatura de Getúlio Vargas. Alternativa B, a deposição de Júlio Prestes, então presidente. Alternativa C, a fraude nas eleições ocorrida em 1930. E alternativa D, a vitória de Getúlio Vargas com ampla margem de votos contra Júlio Prestes. A alternativa correta é a letra A, o assassinato de João Pessoa, vice da candidatura de Getúlio Vargas. Nas eleições realizadas em 1º de março de 1930, disputaram a presidência da República os candidatos Júlio Prestes e Getúlio Vargas, sendo essa eleição vencida por Júlio Prestes. Após a vitória de Júlio Prestes, a Aliança Liberal, formada pelos estados Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, questionou o resultado do pleito e alegou fraude eleitoral, e resignação essa que, somado ao assassinato do então vice-presidente da chapa de Getúlio Vargas, o então presidente da Paraíba, João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, resultou em ações militares em vários pontos do país e com a tomada à força do poder por oficiais generais, que em seguida instalaram uma junta provisória do governo, composta por 3 militares que decidiu transmitir o poder a Getúlio Vargas. A Primeira República ficou muito marcada por diferentes movimentos sociais e pequenos conflitos que eclodiram, manifestando a insatisfação popular e os diferentes interesses de disputa em nossa sociedade. Entre os movimentos listados a seguir, qual não se passou durante a Primeira República? Alternativa A, Revolução Praieira. Alternativa B, Revolução Federalista. Alternativa C, Revolta da Armada. E alternativa D, Revolta da Chibata. A alternativa correta é a letra A, Revolução Praieira. A Revolução Praieira, também denominada como Insurreição Praieira, Revolta Praieira ou simplesmente Praieira, foi um movimento de caráter liberal e federalista que eclodiu na província de Pernambuco, no Brasil, entre 1848 e 1850, durante o Segundo Reinado, que era de 1840 a 1889.
Bom, eu gostaria de dar os parabéns para você, porque a maioria das pessoas não chegam até aqui. E se você chegou, é porque está focado nos estudos e com certeza irá conseguir a sua aprovação. Para ajudar nesse objetivo, eu gostaria de lhe dizer que faça apostilas baseadas em questões de concurso, ou seja, você estudará o que realmente cai em concursos. Bom, eu tenho apostilas a partir de R$ 11,90 e o link vai estar nas descrições abaixo do vídeo. Bom, então vamos continuar? Nível difícil. A Primeira República, que foi de 1889 a 1930, foi marcada pela presença de fortes movimentos sociais que expuseram a desigualdade social no Brasil. Com referência a esses movimentos, assinale a opção correta. Alternativa A: os movimentos restringiram-se ao meio rural, visto que as primeiras greves operárias ocorreriam posteriormente na era Vargas. Alternativa B: o movimento do contestado teve forte teor republicano, rejeitando o messianismo em prol da laicidade do Estado. Alternativa C: o Arraial de Canudos estabeleceu um regime de igualdade social anárquico, nem republicano e nem imperial. Alternativa D: o cangaço pode ser interpretado como resultado da opressão do coronelismo e da pobreza da população no semiárido. E alternativa E: a atuação do padre Cícero caracterizou-se pelo seu envolvimento na política, rechaçando o movimento do cangaço. A alternativa correta é a letra D. O cangaço pode ser interpretado como resultado da opressão do coronelismo e da pobreza da população do semiárido. Cangaço. As terras e rendas concentravam-se nas mãos dos fazendeiros, enquanto a maior parte da população vivia às margens, aumentando a pobreza, a fome e a violência. Com isso, começaram a surgir os primeiros grupos de cangaceiros com o objetivo de lutar contra aquela realidade, proporcionando igualdade para a população do sertão nordestino. O cangaço foi uma forma de banditismo social ocorrida no Nordeste do Brasil entre os anos de 1830 e 1940. Apesar de o termo banditismo estar associado à criminalidade, no contexto cangaceiro é representado como prática de homicídios, sequestro e assaltos que se caracterizaram como resistência à convivência civilizada. Sobre a revolta de Juazeiro ou sedição de Juazeiro, assinale a alternativa correta. Alternativa A: aconteceu durante a Primeira República sob o governo de Campos Salles, quando a política brasileira era comandada pelos grupos oligárquicos que detinham o poder em suas regiões. Alternativa B: teve como causa a política das salvações do presidente Campos Salles, que dava liberdade de ação aos grupos oligárquicos em cada estado em troca de apoio nas eleições. Alternativa C: adquiria um caráter messiânico, uma vez que a população, imbuída de crenças religiosas, acreditava participar de uma guerra santa, com a liderança religiosa e política de Padre Cícero. Alternativa D: foi um conflito popular ocorrido em 1914 durante a República Velha, que foi de 1889 a 1930 na cidade de Juazeiro do Norte e teve como grande liderança Antônio Pinto Nogueira Accioli. A alternativa correta é a C. A revolta ou sedição de Juazeiro foi um confronto ocorrido em 1914 entre as oligarquias cearense e o governo federal, provocado pela interferência do poder central na política estadual das primeiras décadas do século XX. A exclusão política da população mais pobre dos primeiros tempos da República, somada à fraude eleitoral e à penúria a qual essa população se encontrava, acabou por ocasionar diversas rebeliões sociais. Assinale a alternativa que não apresenta um conflito ocorrido na Primeira República. Alternativa A: Guerra de Canudos. Alternativa B: Revolta da Vacina. Alternativa C: Guerra do Contestado. Alternativa D: Revolta da Chibata. E alternativa E: Guerra dos Emboabas.
A alternativa correta, a letra E, Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas foi um confronto travado de 1707 a 1709 pelo direito de exploração das recém-descobertas jazidas de ouro na capitania de São Vicente, região do atual estado de Minas Gerais, no Brasil. O conflito contrapôs os desbravadores vicentinos e os forasteiros que vieram depois da descoberta das minas. Bom, se você gostou do vídeo e também gosta do meu canal, eu gostaria de te pedir para ajudar o canal a se manter, fazendo uma doação de qualquer valor ou comprando uma apostila. O Pix está ao lado e é só apontar o celular para o QR Code ou clicar nos links para as apostilas na descrição abaixo do vídeo e no comentário fixado. E desde já, eu te agradeço. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.